Rosso. Bom dia, gente. Eu sou o Dr. Paulo, conhecido como Samurai da Acupuntura. Sou terapeuta de medicinas alternativas, medicina chinesa, Reiki, entre outras técnicas. Então, muito bem. Hoje a pergunta é: qual é a sua religião? Isso é uma pergunta que hoje em dia já não se fazem mais aos pacientes, tirando o hospital por causa daquele problema de sangue, transfusão de sangue. Não é mais comum se perguntar a religião do paciente. Muito comum a gente escutar assim: eu sou católico não praticante. Como é que você pode ser algo sem praticar? O que te define ser alguma coisa é você praticar, viver aquilo. Sem entrar muito no demérito dessa questão, o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: de onde surgiu a medicina? O símbolo da medicina, as duas serpentes, a medicina chinesa, qual que é a origem da doença? Se a gente remontar a história, a gente vai perceber o seguinte, que os iluminados do passado, os grandes mestres, eles viviam em harmonia com a natureza, em harmonia com o self, com a harmonia com o seu Deus interior, e viviam de acordo com as leis naturais. Quando a gente pergunta qual a sua religião, é porque quando a pessoa está em Deus, ela não tem insegurança, ela vive numa lei, ela vive numa verdade muito além do que ela pode imaginar. Está escrito que bem-aventurados os que não veem e creem. Eu percebo isso assim: independente do que eu perceba com a minha mente, com os meus sistemas objetivos, eu sei que existe algo. Eu posso não perceber, mas eu percebo pelo menos a influência deste invisível naquilo que é tangível. Se você não pratica uma religião, se você realmente crê que o Criador nos gerou, que nós somos espírito e que isso é apenas a matéria, então a gente vai ter que mudar um pouquinho nosso estilo de vida. Quando a gente conhece a lei dos homens, você põe um portão na sua casa para o ladrão não entrar. Você sabe que se o ladrão entrar, você tem a polícia que te protege. Você tem o delegado, tem todo o sistema que protege você. Mas, mesmo sabendo que a lei te protege, você se previne colocando um portão na sua casa. Para que ninguém pule o seu portão, você coloca um sistema de segurança, põe câmera. Agora a questão é: o que você faz para se proteger do mundo espiritual? Quando você tem uma religião e não a pratica, é a mesma coisa você falar que é uma pessoa de bem, mas desconhece ou pratica a lei. Só que, mesmo sem você conhecer a lei, você sofre a influência da lei. Se você fizer alguma coisa contra a lei e a polícia te pegar, você vai preso, vamos falar assim. No mundo espiritual é a mesma coisa. Mesmo você desconhecendo a lei, você é penalizado por isso. Então está escrito assim: em vão vigia a sentinela sem Deus. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ter uma sentinela e tem que ter Deus. Quando você vai, por exemplo, você é um católico não praticante, não comunga com a hóstia, não confraterniza com seus irmãos, não fica sobre a proteção da egrégora católica, sobre a proteção do padre, dos bispos, dos cardeais, do papa, do legado,
da energia que se acumula há 2000 anos sobre uma efígie, né? Uma energia cósmica que protege você. Então, se você é um católico não praticante, você está fora da proteção católica. Se você é um bandista, mas eu não fui mais no centro, eu não participo mais, não confraternizo mais, não vou lá, vamos dizer assim, dar um descarrego, né? Eu não conheço muito bem os termos. Você vai ser atacado espiritualmente. Se você é espírita, kardecista, vamos dar o exemplo, e você não recebe o passe, você não vai se evangelizar, não vai ouvir sobre o Cristo, não vai entrar na egrégora da proteção do Espiritismo, não estudar as obras de Kardec, não praticar a caridade, você vai sofrer ataque espiritual. Sofrendo obsessão, começa pensamentos, sugestões, tendências, começa verbalizando coisas negativas, depois praticando coisas negativas. Tudo isso são séries de obsessão, de influência espiritual. Depois da prática negativa, pela sua baixa evolução moral, pela falta de proteção, da busca da luz, da proteção do divino, você vai até o extremo, que o extremo de tudo é o suicídio. Você mata os outros e, por último, o maior ato de crueldade que você pode fazer na lei divina é o próprio suicídio. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui, para quem é praticante da medicina chinesa, vamos reler o livro do Imperador Amarelo sobre a influência dos espíritos, as divindades, os deuses, o que os mestres taoístas explicam em todo o livro do Imperador Amarelo. Vamos reler isso. Vamos aos métodos de proteção espiritual para que a gente não tenha influência. Depressão, ataque espiritual, invade pelas costas, aquela sensação de não estar sozinho, aquela sensação de ter alguém com a gente. Chega de madrugada, 3 da manhã, a gente perde o sono, não consegue dormir, fica o dia inteiro sonolento, chega à noite que é para dormir, desperta. Proteção espiritual. Procure ler o Evangelho, procure ler textos sagrados, de acordo com a sua religião, com a sua crença, do seu nível de entendimento espiritual, mas tem que praticar. Começa com pressentimento. Quando vê, começa pressão no peito, respiração, vai somatizando. Quando você está doente, está com um monte de problema físico, familiar. Muito interessante estudar sobre constelações familiares também, eu gosto muito. E vamos praticar. Então, muito bem, gente. Isso aqui é um alerta de pratique a sua espiritualidade, ande com seus anjos, ande com o Espírito Sagrado, ande com Jesus, ande com seus guias, ande com os espíritos de luz, com os mentores, mas não seja sem praticar. Pratique a espiritualidade, ok? Eu fico por aqui, dá um like no vídeo, compartilha. Obrigado. Samurai da Acupuntura, compartilhe para ajudar o canal A Medicina Chinesa e a viver melhor com saúde em Deus. Obrigado. Os